Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Diogo Ros e estamos mais uma vez dando início a uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, a lição de número 12 da nossa revista, e o tema é Sendo a Igreja do Deus Vivo. Esta é a parte 1 e temos certeza que será de grande valia para o nosso aprendizado. O texto áureo é de Efésios capítulo 5, versículo 32, está escrito: grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. A verdade prática: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada, e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Que grande verdade! A leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo 3, do 14 ao 16, e Efésios 5, do 25 ao 27, também versículo 32. Você pode fazer aí, direto de sua casa, com a sua Bíblia, a leitura na Palavra de Deus. Nós vamos logo para o comentário, que é o objetivo aqui da nossa lição. Introdução. Os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Infelizmente, ela não está imune às influências nocivas da sociedade. Nesta oportunidade, vamos abordar a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. A proposta é chamar atenção para o papel da igreja do Deus vivo como coluna e firmeza da verdade. Então, queridos, já nessa introdução, nós vamos abordar aqui o tema, ele é muito relevante, o relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja. Então percebam, amados, que a igreja ela é atingida e atacada pelas propostas da modernização daquilo que não pode ser modernizado. Podemos modernizar os bancos, o ar-condicionado, o equipamento de som. O que é estrutural, o que é físico, pode, deve. No entanto, as doutrinas centrais da palavra de Deus não podem ser jamais adulteradas, modernizadas. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é perfeita e não há nada que possamos colocar nela para atrair novas pessoas para a igreja. Não, a palavra tem que ser pregada assim como ela é. E nota-se nos dias atuais que muitos lugares estão se corrompendo e a igreja está vendo o mundo não como um inimigo, mas como um amigo mal compreendido. Então não é assim, mundo é mundo, igreja é igreja. Vamos para o ponto de número 1, a natureza da igreja do Deus vivo, a casa do Deus vivo. Paulo orienta Timóteo a como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo.
A expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequente é a casa do Senhor. O uso original da expressão refere-se ao templo, mas o complemento, que é a Igreja do Deus Vivo, inclui o conjunto de membros da Igreja. O apóstolo ainda usa os vocábulos domésticos da fé: família de Deus, corpo de Cristo e templo de Deus. A sentença Deus vivo enfatiza o verdadeiro Deus em contraste com os ídolos mortos, fazendo alusão à doutrina bíblica de que Deus é um ser pessoal, distinto da criação, e que ao mesmo tempo se relaciona com a criatura, atuando na história humana. Então, percebemos que a igreja, veja bem, vamos diferenciar o que é templo e igreja. Normalmente chamamos igreja a parte estrutural, o que é tijolo, o que é fachada, e chamamos isso de igreja. Na verdade, isso é templo. É o templo, é a casa do Senhor. Agora, a igreja são pessoas que se reúnem congregadas no templo para adorar a Deus. Claro que há outro templo, que é o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. No entanto, é preciso entender que igrejas são pessoas reunidas em um local para adorar ao Senhor. É a igreja, é o templo de Deus, o corpo de Cristo, que é o ajuntamento de crentes, de adoradores, para servir a Deus. Essa é a natureza da igreja. Subtópico 2, a coluna e firmeza da verdade. A Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Nessa metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, que significa que foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelada. Essa verdade é o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação, e são imutáveis doutrinas. Portanto, é responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho. Eu preciso aqui pontuar algumas frases por demais interessantes. A igreja, ela é a guardiã da verdade. Ela é a guardiã da verdade, ela é a coluna e firmeza da verdade. Queridos, a verdade é uma, a verdade é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O mundo ali fora e suas concupiscências têm pregado a mentira, a falácia, têm propagado um relativismo no casamento, na família, em todas as áreas. Todavia, se tem um lugar onde a verdade é difundida, é na casa de Deus. É os pregadores do Evangelho que estão transmitindo a verdade da palavra. Jesus é a verdade. Então, essa boa nova da salvação e suas doutrinas, elas são imutáveis, ou seja, não estão
negociáveis. A doutrina da salvação é uma, só Jesus salva, só Jesus liberta. As doutrinas verdadeiras da palavra de Deus passam-se os anos, mas se mantêm inalteráveis, porque a verdade não precisa de melhora, a verdade não precisa ser maquiada, ela só deve ser pregada e obedecida e assumida. Então a igreja é esta coluna da verdade. Ou seja, se a igreja cair, se a igreja deixar de ser igreja e de cumprir o seu papel, vai desmoronar o mundo. O mundo está sustentado por esta coluna, que é a igreja propagando a palavra de Deus. Vamos adiante no nosso comentário. Aqui diz: desse modo, no zelo pela verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. Olha que forte isso aqui. Os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis. O que é irrepreensível? Do grego significa alguém que, apurada a investigação, não foi achado falho ou devedor. Ou seja, o obreiro, o pregador, o anunciador da palavra de Deus, o seu caráter e a sua vida moral não deve ser digna de repreensão. Alguém que prega, que expõe, os líderes da igreja, que expõem a palavra de Deus, eles devem ter um caráter ilibado, devem ser homens de respeito, homens de autoestima, ou de uma estima, melhor dizendo, reconhecida na sociedade em que vivem, de um bom testemunho. É isso que a palavra de Deus quer dizer. E ainda capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. Queridos, a Bíblia diz que nos últimos dias cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias concupiscências. Eu costumo dizer que no tempo em que estamos vivendo, vai ter igreja para todos os gostos, vai ter pessoas que não vão aguentar, suportar a pregação genuína do Evangelho e vão procurar uma igreja que aceite ele e sua homossexualidade, que aceite ele e seus adultérios, que aceite ele e o vício pela maconha, pela cocaína, pelo álcool, ou seja, já está surgindo no nosso meio igrejas e pastores para todos os gostos. No entanto, congrega-se aqui na terra, mas não congregará lá em cima, porque lá no céu não entrará pecado. Ficarão de fora os adúlteros, ficarão de fora, diz a palavra, os feiticeiros, os idólatras, aqueles que amam a mentira. Há uma lista escrita na palavra de Deus que não entrarão na porta estreita. Jesus falou de uma porta estreita e é sobre ela que havemos pregado. Então, cuidado, se você está numa igreja que pode tudo, que vale tudo, desconfie e salte fora, porque tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Eu sempre comento na igreja em que pastoreio,
Não precisam obedecer aos homens, obedeçam à palavra. Claro que se os líderes, se o líder, o pastor da igreja, está pregando a palavra, então obedeça o que o pastor está pregando. Mas ele tem que ter fundamentação no texto. A verdade não tem que ser de homens, ela tem que ser da palavra. E se o pregador, o pastor, o líder, está pregando a palavra, então obedeça a ele, mas ele tem que apresentar o texto, a palavra de Deus. Se a verdade do evangelho for corrompida, então a igreja deixa de ser o sal da terra e a luz do mundo. É o que eu falava antes, se a igreja deixar de expor a verdade, ela perderá a sua vocação, o seu propósito, que é de expor a verdade. O mistério da piedade. A verdade do evangelho é personificada em Cristo. Nessa concepção, o apóstolo Paulo diz: grande é o mistério da piedade. Devemos aqui ter atenção para as palavras mistério e piedade. A primeira sinaliza que a verdade do evangelho foi revelada aos santos, ou seja, aos crentes. A segunda retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Na sequência, o apóstolo sintetiza tudo isso com a expressão o mistério da piedade. O evangelho revelado, a fé cristã estabelecida no seguinte evento: Cristo, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Assim, a igreja é a fiel portadora dessa verdade. Glória a Deus. Importante comentário a respeito desta verdadeira piedade, a verdadeira devoção ao Deus vivo. É isso que precisa ser anunciado, ser pregado. Então, a igreja, ela precisa ser santa, a palavra precisa ser obedecida, para que a igreja cumpra o seu papel na sociedade. Então, igreja, ela deve proporcionar a você uma santificação. A igreja do Deus vivo, ela prega transformação de caráter, mudança de vida, santificação, que é o ato de aproximar-se de Deus, ficar mais parecido com Deus e afastar-se daquilo que é promíscuo e mundano. Então, queridos, este é o primeiro vídeo, a primeira aula, e na próxima, na parte 2, nós vamos falar do ponto 2, Cristo e o relacionamento com a igreja. Obrigado por ficar até aqui conosco, que Deus abençoe a sua vida, seus estudos, e não perca a parte 2 desta lição, que em breve será colocada, postada aqui no canal. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.